tardes a todos. Escusa, mas eu vou falar em português. E eu vou falar de Rio de Janeiro como patrimônio mundial e também das fortificações. A cidade do Rio de Janeiro, ela se situa em uma baía que se chama a Baía da Guanabara, e que podemos ver nessa imagem. Nessa outra imagem, nós vemos a entrada da baía, com dois morros bastante interessantes. De um lado, o Pão de Açúcar, e de outro, o Morro do Pico. Bom, esse é o sítio Patrimônio Mundial, declarado em 2012, que se chama Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar. São setores da cidade, né, que são compostos por 3 setores, onde está passando aqui o cursor, que correspondem ao Parque Nacional da Tijuca. E a parte marítima, a cidade do Rio de Janeiro vem aqui, do outro lado vem a cidade de Niterói. Então, 2 cidades aqui. E, então, a entrada da Baía de Guanabara com as fortificações, a Fortaleza de São João e a Fortaleza de Santa Cruz. Então, as primeiras ocupações da Baía de Guanabara, elas foram de caráter militar. E em Niterói, né, na Fortaleza de Santa Cruz, no pé do Morro do Pico, e no Rio de Janeiro, na Fortaleza de São João, nos pés do Morro do Pão de Açúcar. Eles foram construídos na metade do século XVI para a defesa da entrada da Bahia, né? E a cidade foi fundada em 1565, nessa região do Pão de Açúcar, mas pouco depois se mudou para outra localização no alto do Morro do Castelo. E na entrada da Baía de Guanabara, então, se formou complexos militares para a defesa da cidade, né? Então, a entrada da Baía de Guanabara, ela consiste, né, nesses morros, né, limitando a entrada, onde essas formações rochosas que antes elas serviam de referência para orientar a navegação, hoje elas se transformaram, né, em símbolos paisagísticos da cidade, né? Aqui está o Pão de Açúcar, aqui está o Morro do Pico, com a Fortaleza de Santa Cruz, e aqui é a Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro. Aqui nós vemos outra vista da entrada da Baía de Guanabara. Bom, nós temos aqui em 1645 um mapa que mostra como era feito o sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro, né, utilizando dessas 2 fortificações principalmente, mais uma outra que fica numa área marítima, aqui no centro, entre as 2, que é o Forte da Fortaleza da Laje, né? Bom, desse outro lado, é um dos mapas que fez parte da proposição a Patrimônio Mundial, né? Toda a paisagem cultural, quando é proposta, ela tem por trás uma narrativa. E uma das narrativas que foram propostas, dentre 6, foi da cidade e sua defesa. Então, na narrativa da candidatura do Rio de Janeiro, ela propunha a cidade e seus jardins, pelos parques e jardins muito importantes que a cidade tem, a cidade produtiva, que ainda existem remanescentes dos antigos engenhos, fazendas de café, a cidade e sua floresta, a Floresta da Tijuca, que é fruto de um reflorestamento,
do século XIX, empreendido por Dom Pedro II, a cidade e o mar, que é a relação da cidade com o mar. O Rio de Janeiro é uma cidade marítima, né? E, finalmente, a cidade e sua cultura. Então, como todos esses elementos, eles contribuíram para uma cultura diferenciada, que é a cultura da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma ilustração que mostra a entrada da Bahia, com a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e a Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, e a cidade aqui dentro. Essa é muito interessante porque é a entrada de um ataque francês do corsário de Guétrouin, em 1711. Aqui são aspectos, né, que foram pintados da Baía de Guanabara, pegando o Rio de Janeiro com seu sítio geográfico fantástico, né, extraordinário, que você tem o Pão de Açúcar, o Corcovado e as outras fortificações, e aqui esse lado de Niterói, já com o Morro do Pico aqui em evidência. Bom, o sistema de proteção no Brasil, ele foi criado, proteção do patrimônio, né? No Brasil foi criado em 1937 pelo Decreto-Lei número 25, né? Então, o Decreto-Lei número 25, ele diz que constitui patrimônio histórico e artístico nacional os bens, né, e conjuntos de bens móveis e imóveis existentes no país, que a conservação seja de interesse público por vinculação a fatos memoráveis da história, pelo seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E é muito importante observar que, nesse artigo, o parágrafo 2º, ele diz que se equiparam aos bens a que se refere o artigo 1º, os monumentos naturais, sítios e paisagens que importem conservar e proteger por suas características notáveis que tenham sido notados pela natureza, que sejam criados pela natureza, ou então agenciados pela indústria humana, e agenciado pelo homem. Então, a gente vê o ineditismo, né, a vanguarda desse decreto, que em 1937 já fazia alusão à proteção das paisagens, né? E, no caso, assim, muito semelhante ao que hoje nós consideramos a paisagem cultural. Sobre a proteção das fortificações, a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, ela, então, o Decreto-Lei número o Decreto-Lei 25 de 37, ele cria o Instituto do Tombamento. Tombamento quer dizer a classificação desses bens. E um dos primeiros que foi classificado em 1939 foi a Fortaleza de São João, de Santa Cruz, né? A Santa Cruz, todo o seu conjunto edificado. Como podemos perceber, esse conjunto ele foi todo reformado, né, e ampliado no século XIX, né, mas já está aí desde o século XVI. Aqui nesse mapa nós temos um desenho muito interessante, né, mostrando essa fortaleza. Então, aqui é o mapa da península, né, onde se situa a Fortaleza de Santa Cruz, e aqui, lá em Niterói, onde está a Fortaleza de Santa Cruz, tem um complexo militar, né, que tem outros fortes, né, o Forte do Imbuí, o Forte do Rio Branco, né, então aqui está marcado esse complexo de fortificações, né, que hoje está incluído nas paisagens cariocas como patrimônio mundial.
E essa é uma vista, uma fotografia antiga, e essa fotografia de 2009 são fotografias que foram feitas para o dossiê de candidatura das paisagens cariocas, né? Como podemos ver, a Fortaleza de Santa Cruz, né? Essa construção é uma construção do século XIX, mas ainda existem alguns remanescentes do século XVIII. Já a Fortaleza de São João, que é no Rio de Janeiro, ele se situa no morro, entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar. Na ocasião, já em 1938, ela foi classificada, foi tombada, mas apenas o portão da fortaleza, que era um portão, né, atribuído ao século XVIII. Agora, a área da fortaleza em questão, ela não recebeu a proteção naquela ocasião, né? Aqui são imagens que podemos ver. Desse lado, nós vemos o Morro Cara de Cão, o Pão de Açúcar, né? O portão da Fortaleza de São João se localiza aqui, né? Aqui, e o Forte São José, que ele estava próximo à entrada da Bahia, né? voltado para a entrada da Baía de Guanabara, né? Que é o Forte São José. Então, aqui são imagens, nós vemos aqui o Morro Cara de Cão, com o Forte São José, também é uma construção do século XIX, né? E o portão da Fortaleza de São João, que se situa atrás do morro, né? Por trás do Forte São José. Aqui também mostra o Morro Cara de Cão, com essa área entre o Morro do Pão de Açúcar e ele, onde tem o portão da Fortaleza de São João, e lá atrás o Forte São José. Isso é uma foto atual em que nós vemos que teve esse acréscimo de área na cidade, que hoje se chama o bairro da Urca, né? Que foi um acréscimo do início do século XX. Então, nós vemos essa transformação da cidade naquela região, né, de uma área muito inundada, e as pedras, o Morro do Pão de Açúcar, esse embaixo é o Morro da Urca, o Morro Cara de Cão, esse o Morro da Babilônia, como ilhas, né? Depois, em 1937, já o bairro da Urca crescendo aqui está o Cara de Cão, né, Pão de Açúcar, Urca, e já a urbanização, né, atual da cidade. Então, o dossiê de candidatura defendia que o relevo do Rio de Janeiro ele é tão marcante, tão excepcional, que mesmo essa urbanização muito intensa não chegou a tirar o valor dele, né? Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhecendo que o sítio geográfico da cidade, principalmente os seus morros, né, as montanhas, eles são de extrema excepcionalidade, né, a beleza, né? E então fez um tombamento dos morros da cidade do Rio de Janeiro, né? O Corcovado, o Morro do Pão de Açúcar, o Morro Dois Irmãos. No Morro do Pão de Açúcar se inclui os outros morros juntos, né? Que é o Morro do Cara de Cão e o Morro da Babilônia, a Pedra da Gávea e o Morro Dois Irmãos, porque eles consideravam que esses elementos naturais marcaram e definiram a paisagem do Rio, transcendendo com os seus perfis impressionantes um valor regional para se constituir num valor excepcional paisagístico para o país, e que depois veio se transformar em patrimônio mundial, né? Então, nós vemos aqui o Morro do Pão de Açúcar, o Cara de Cão, e aqui o complexo da Fortaleza de São João, né? O Forte São José aqui. E, por incrível que pareça, esse prédio construído no início da década de 70,
ele provocou uma reação muito forte nas pessoas da cidade, porque ele foi visto assim como uma descaracterização realmente da paisagem carioca, né? Então, nesse sentido, o patrimônio, o IPHAN, né, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele começou a trabalhar com a proteção paisagística, né, com a proteção do entorno desses monumentos, que são monumentos paisagísticos, monumentos naturais, né? Não apenas as fortificações, mas mais ainda os monumentos naturais que já haviam sido tombados, classificados, né? Eu acho essa foto interessante para nós vermos atrás o Pão de Açúcar e toda a área da Floresta da Tijuca, que é essa área do reflorestamento, hoje sítio do Patrimônio Mundial. Então, nessa mesma década de 70, as pessoas que moravam próximas ao Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, nesse bairro que se chama Jardim Botânico, eles também começaram a reclamar que a verticalização estava impedindo a visibilidade do Cristo. E esse bairro da Urca também, aqui está o prédio do Complexo da Fortaleza São João, né, construído. Então, essas medidas de proteção do entorno desses monumentos, aí a gente vê bem claro, o Morro do Corcovado, o Morro do Pão de Açúcar, ele foi determinante na cidade do Rio de Janeiro. A partir de então, muitas outras proteções passaram a ser feitas, não só no nível federal, mas também pelo governo, a prefeitura, né, da cidade do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a paisagem ela é tão valiosa que o plano diretor, que hoje é vigente em 2011, ele seguiu um modelo de desenvolvimento sustentável, né, adotando temas de cultura, meio ambiente, paisagem, e intrinsecamente relacionados ao planejamento urbano, né? E ele fala da paisagem, da proteção da paisagem, que a paisagem tem um valor na cidade do Rio muito grande, né? Ela, né, na cidade do Rio de Janeiro, a paisagem é um ativo, né? Um ativo importante para que a cidade permaneça com seu desenvolvimento econômico, né? Uma das poucas cidades, eu acho, que tem essa proteção efetivada num documento de planejamento urbano. Bom, então, as paisagens cariocas entre a montanha e o mar foi declarado em 2012 Patrimônio Mundial, que é composto por uma série de paisagens da cidade do Rio. É caracterizado por um complexo produzido do intercâmbio entre diferentes culturas associadas a um sítio natural marcados pela sua originalidade. E também eu acho que é bastante importante a gente frisar que ela se destaca por ter um grande número de áreas protegidas na cidade, não só a nível federal, como estadual, quanto municipal, né? Então, o Rio de Janeiro manteve essa relação, que é a montanha com a floresta, a cidade com seus jardins, o mar e todo esse meio ambiente, né, formou sua cultura, a cultura carioca. Aqui está o mapa da candidatura, aqui a cidade do Rio de Janeiro, aqui a cidade de Niterói, então, com 1, 2, 3 setores, que são o Parque Nacional da Tijuca. No Parque Nacional da Tijuca, temos o Morro do Corcovado com Cristo Redentor, né? E também temos nessa área o jardim, né, que é o Jardim Botânico
do Rio de Janeiro, que é um dos jardins botânicos mais importantes do país, né, representados aqui. As suas orlas desenhadas, projetos de orlas desenhadas, que é o Parque do Flamengo, que é a praia de Copacabana, né? Nós temos aqui o Pão de Açúcar representado, né? E a gente tem essa área marítima. O mar também compõe essa área core, né? A área principal, a área 4 do Sítio do Rio, Patrimônio Mundial. Então, como foi classificado? Né? Como é que ele se enquadrou nas diretrizes operacionais da Unesco, né? Então, é a entrada da Baía de Guanabara com as suas escarpas, os seus morros e as fortalezas, né, que representam a formação da cidade. O Jardim Botânico como um jardim neoclássico de aclimatação, né, e que abriga também estudos de flora tropical, né, que diferencia dos demais jardins botânicos do mundo. A Floresta da Tijuca, que, além das árvores, né, ela tem muitas fontes, cascatas, caminhos criados, recantos paisagísticos, pitorescos, né, criados pelo espírito romântico do século XIX. Né? O Parque do Flamengo, desenhado a partir de ideais modernos, né, que conjugavam o paisagismo, a arquitetura e desenho urbano, e a Orla de Copacabana, da mesma forma, né, que também foi criado um painel, um mosaico, né, um mosaico em forma de um painel com desenhos, que é uma grande obra de arte urbana diferenciada. Né? Aqui nós temos representado um dos nossos jardins, os mais importantes, que é o passeio público da cidade do Rio de Janeiro. Aqui temos o desenho da praia de Copacabana, temos o Parque do Flamengo ao fundo, o Pão de Açúcar, aqui a área de amortecimento do sítio, desse lado o Jardim Botânico, e aqui do alto do Pão de Açúcar a gente pode ver atrás o relevo, a Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea lá no fundo, ela também faz parte desse complexo do Parque Nacional da Tijuca. Daqui é o Morro da Babilônia. Bom, então, ela se enquadrou em que categorias de paisagem cultural? Paisagem desenhada intencionalmente. Então, o Jardim Botânico, o Passeio Público, o Parque do Flamengo, a Orla de Copacabana, são paisagens que tiveram a intenção de ser desenhadas. Né? Depois, paisagem orgânica e em evolução na subtipologia de paisagem contínua. O Marcelo Brito, no primeiro dia, ele explicou sobre essas tipologias, né? Então, que representa o Parque Nacional da Tijuca com as suas florestas replantadas, né? Que, ao longo dos anos, ela vai se regenerando. E as paisagens associativas, que são aquelas que estão no imaginário, não só do cidadão da cidade do Rio de Janeiro, como do Brasil e também internacionalmente. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar com seu bondinho, a entrada da Baía de Guanabara, todos representam a cidade. Né? E estão na música, estão na literatura, né? Então, são paisagens associativas. Então, o Rio de Janeiro entrou nessas 3 subtipologias da tipologia da paisagem cultural. A área de amortecimento, né, é uma área que é determinada por uma visada no alto do Morro do Corcovado, no Cristo Redentor, em direção à Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e a outra visada da Fortaleza de Santa Cruz, no Morro do Alto do Pico, olhando para o Rio de Janeiro. E aqui definiu a área de amortecimento
E nessa área de amortecimento, nós vemos muita proteção, e proteções assim, diferentes, né? Você tem os bens tombados federais, né, pelo IPHAN e suas áreas de entorno. No município, você também você tem bens tombados também no nível estadual, no nível do município. Você tem áreas de proteção do ambiente cultural e também as áreas de proteção ambiental, que são os morros. Aqui a gente vê algumas áreas de proteção ambiental, que é o Morro da Babilônia São João, o Morro do Forte do Leme. O Pão de Açúcar também é uma área de proteção ambiental, por um monumento natural dos morros Pão de Açúcar e Urca, né, a Fortaleza de São João. Então, são muita proteção sobreposta. O plano de gestão da candidatura do Rio foi entregue depois da obtenção do título, em 2014, e aprovado pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 2015. Né? Então, eles ficavam muito preocupados, né? Com tantas normas, tantas legislações, tantas proteções, como é que as pessoas vão se falar? Né? Como é que vai ocorrer isso? Né? E como é que vai ser mantido os valores todos que foram apontados? Como é que vai se dar esse monitoramento? Então, foi formado desde 2011, que já foi formado o comitê gestor e que funciona até hoje. Né? Então, até Marcelo Brito, também no primeiro dia, ele comentou da necessidade da gente definir os elementos, os atributos relativos aos elementos e as características. Né? Porque, a partir dessa definição, quais são os atributos da paisagem urbana? A relação da cidade com a montanha, com o mar, o equilíbrio entre esses elementos naturais e construídos, os valores simbólicos e as imagens associadas à expansão urbana e seu controle. Nessa relação, qual é a característica da relação cidade, montanha e mar? A cidade cresceu entre o mar e a montanha, existe um equilíbrio desses componentes que formam uma paisagem única e original. Então, dentro desse equilíbrio desses elementos naturais e construídos, você tem a presença desses elementos naturais na área urbana, que são de extrema beleza, né, e de grande qualidade ambiental e social. Os valores simbólicos, né, que são as representações que existem, né, e o controle da expansão urbana, que se dá através dessas leis, né, desses conjuntos de leis que existem, né, tanto federais, quanto estaduais, como municipais. Nos fortes históricos, né, você tem como atributos a forma e o desenho, a inserção na paisagem, o uso público-social, a importância histórica, a proteção cultural. Então, todos eles possuem as suas características. Isso eu acho assim, fundamental para você dar sequência a um trabalho de paisagem cultural. Né? Agora, hoje em dia, o que o comitê gestor está fazendo? Né? Quais foram as suas ações que eu considero mais importantes até agora do comitê gestor? Quando o sítio do Rio foi delimitado e foi entregue, não existia ainda essa tecnologia, né? Foi desenhado em AutoCAD, né? A resolução não era em boa resolução, e então um dos trabalhos mais importantes foi o georreferenciamento, colocar em programas de ArcGIS
essa área do sítio. E nessas reuniões, foram 5 reuniões deliberativas e muitas outras que foram realizadas excepcionalmente para a gente fazer os ajustes necessários na área do sítio. Então, é muito importante, ontem foi comentado muito pelo capitão Leon, que é muito importante lidar agora com essas tecnologias, com programas de georreferenciamento, né? E aí, então, o monitoramento ele passa a ser uma consequência da utilização muito desses programas, né? O dossiê de candidatura, ele já, como o Parque Nacional da Tijuca possui uma administração própria, o Monumento do Pão de Açúcar tem uma administração própria, o Jardim Botânico tem administração, todos eles têm um plano de gestão, um plano de manejo, né? E das fortificações, foi proposto também um plano de gestão para as fortificações, né? E tem o plano de gestão o plano diretor do Rio de Janeiro, né? Faltando um plano diretor para o Parque do Flamengo e outro para a Praia de Copacabana. O comitê gestor, então, ele tem por função juntar esses gestores e discutirem se tudo que foi proposto na candidatura está sendo posto em prática e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para que mais ações aconteçam, né? Então, eu penso que nós, depois que é declarado, nós temos que muito trabalhar de fortalecer essa declaração, né? E quais são essas ações que podem fortalecer, né? Então, são ações de educação patrimonial, sinalização do sítio, essa delimitação georreferenciada e a elaboração de normas para a área de amortecimento do sítio, né? Então, hoje, no Rio de Janeiro, nós contamos com muitos instrumentos, né? Esses programas eles são uma ferramenta fundamental na gestão. No IFAM, nós temos o SIGS, o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, que foi implantado depois da candidatura. Na prefeitura, tem o CIURB, que é o Sistema Municipal de Informações Urbanas, que dá todos os dados da cidade do Rio de Janeiro. Nós contamos também com o COR Rio, que é o Centro de Monitoramento do Rio de Janeiro, que fornece dados sobre o tráfego, o clima, os riscos ambientais, né? Ele permite a análise dos impactos e também dá informações sobre resiliências na cidade. E agora, assim, para facilitar o acesso das pessoas, nós temos o portal Data Rio, da Prefeitura, e onde está inserido todas as informações do Sítio Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro. Então, aqui é o mapa desse portal Data Rio, e a gente vê o sítio delimitado, o verde escuro é a área do sítio, o verde mais claro a área de amortecimento, e esses pontos são os pontos de visadas principais do sítio. Se a gente clica nesses pontos, a gente tem a fotografia de 2009, uma fotografia de 2012, uma fotografia de 2015, e assim por diante, a gente vai monitorando esses eixos principais de visada do Rio de Janeiro. Isso é facilmente acessível, né? Tá no portal Data Rio da Prefeitura. Então, com esses instrumentos digitais, né, os dados espaciais, a gente consegue faz com que esses modelos sejam uma ação diária, né? E que eles fornecem os dados suficientes para garantir que a gente faça uma avaliação da permanência do valor universal excepcional do sítio declarado.
Bom, na zona de amortecimento, o IPHAN recentemente tem trabalhado na revisão dessas normas de entorno que eu citei anteriormente. Né? Elas estão bastante avançadas e toda a discussão em cima dessa modificação das normas das áreas de entorno dos monumentos, elas foram apresentadas nas reuniões do Comitê Gestor no 18, 19, e ainda haverão outras. Né? Bom, aqui é a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Niterói também, recentemente, elaborou um novo plano diretor para a cidade, né? E essa candidatura do conjunto de fortificações brasileiras, que Marcelo Brito falou no primeiro dia, também fez com que fosse revista toda a área de entorno dessa área das fortalezas em Niterói. Né? E esse programa, esse trabalho que foi feito do georreferenciamento do sítio, então deixou mais claro que realmente é a área core principal da candidatura, a área de entorno, e com a candidatura do conjunto de fortificações brasileiras, está acontecendo uma revisão dos tombamentos dessas fortalezas, das fortificações e das duas fortalezas. E esse trabalho também está propondo essa revisão das normas do entorno e proteção desses monumentos do Rio e também nessa área de Niterói. Bom, na Prefeitura do Rio de Janeiro, agora também está fazendo uma revisão do seu plano diretor. Tudo o que acontece também é discutido no Comitê Gestor, né? E a Prefeitura agora ela está marcando quais são as áreas, né, que são essas áreas de restrição à ocupação. Restrição no sentido que são áreas que já têm proteção, tanto natural quanto cultural. Então, todo o regulamento dessa área de amortecimento do sítio também está sendo revisto na Prefeitura e também discutido no Comitê Gestor do Rio. Então, eu concluo a minha apresentação, né, olhando de Niterói para o Rio de Janeiro, olhando do Rio de Janeiro para Niterói, as nossas duas fortificações, e dizendo que se as fortificações estão preservadas, também muito preservadas pela força da natureza, da paisagem no Rio de Janeiro, dessa proteção paisagística do Rio de Janeiro. Obrigada.